Quando Deus mostrou para Pedro, né, aquele lençol abrindo ali, trazendo todo tipo de quadrúpede, Pedro, por conhecer então Levítico 11, ele vai dizer: não posso colocar na minha boca, isso é impuro. E Deus vai dizer: não chameis de impuro aquilo que Deus purificou. Marcos, né, no capítulo 7, no versículo 18 adiante, vai explicar que o que vem de fora não pode manchar o homem. O que entra no homem, ele vai ao estômago, dali é evacuado. Então não tem lógica disso aí manchar, né, a alma de um homem. Então o alimento, nessa passagem de Marcos, capítulo 7, versículo 19, passa Jesus dizer: olha, tá vendo? É abençoado o alimento. Todo alimento pode ser tomado por nós. Até porque damos graças a Deus por tudo isso. Paulo, em uma de suas cartas também, explica algo muito interessante. Quando eles saíram para evangelizar locais pagãos e tinham que se alimentar ali, algumas pessoas ficavam receosas de comer do alimento que era servido a eles ali, não é? Então, algumas pessoas tinham que... Uns diziam: não se pode comer porque é sacrificado a ídolos, principalmente aqueles que vinham de um costume judeu, né? Aqueles que eram recém-convertidos do judaísmo. Então, eles não queriam de forma alguma se alimentar daquele tipo de carne. E aí Paulo vai explicar que os ídolos não são nada. Observa essa passagem bíblica de Paulo. Quanto ao comer a carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo. E não há outro Deus, senão um só, porque, ainda que alguns sejam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de maneira que haja muitos deuses e muitos senhores, para nós não há mais do que um só, Deus Pai, de quem tudo procede e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem existem todas as coisas, e nós também. Paulo está explicando que eu posso me alimentar daquilo dali, tá? Preste bem atenção. Porque eu estava num ambiente pagão, evangelizando para Jesus Cristo, evangelizando para o reino de Deus. E aquelas almas que ali se encontram são almas pagãs, né? São almas que não receberam ainda ali Jesus Cristo. Então eles se alimentam daquilo dali, eles fazem ainda eles são pagãos, então a vida deles estão ligadas ao paganismo. Pra você ter uma ideia, a pessoa que é pagã na Bíblia é aquela pessoa que não está ligada à lei de Moisés. É a pessoa que não tem fé em Abraão, em pai Abraão. Então é uma pessoa que não é do povo de Deus. O povo de Deus era um povo separado para viver na presença de Deus conforme suas leis. Todo o restante dos povos ao redor eram tidos por pagãos. Então, imagina só, eram muitos pagãos, muitos povos e muitos costumes diferentes. Então, Paulo foi para os lugares onde os pagãos viviam. Então, ele encontrou lá muitos costumes diferentes da vida dos judeus. Alimentos diferentes dos costumeiros ali nos povos judeus. E como esse povo ia se alimentar? Eles tinham que se alimentar de algum jeito. Então, Paulo, entendendo que não havia outro Deus, não tinha problema nenhum em ele comer daquela comida que eles serviam ali, exceto se isso escandalizasse alguém. Então, o apóstolo Paulo diria: se isso for escandalizar alguém, não faça, não se alimente. Eu não vou comer de nada aqui se isso for escandalizar alguém. Né? Isso era o apóstolo Paulo, né, querendo, de fato, evitar qualquer escândalo, qualquer perda, né, de credibilidade no meio dos irmãozinhos. Então, isso significa que eu não posso dar ibope para isso. Eu vou abençoar aquele alimento, vou agradecer a Deus, vou dar glória a Ele, porque eu tenho alimento naquela mesa, vou pedir que Ele abençoe. E se for veneno, não me fará mal. Se você for comer algo que poderia lhe fazer mal ao seu espírito e você abençoou aquilo dali, está abençoado. Nós vamos encontrar um exemplo desse em um alimento que foi servido para o povo de Deus. Eles foram fazer alguma comida, foram temperar aquela comida ali e cortaram algumas cabaças, algumas cabacinhas ali e colocaram dentro, que tem um poder purgativo. Imagina, fizeram uma sopa. Incrível foi isso. É que quando eles provaram da sopa, gritaram para o homem de Deus: homem de Deus, a morte está na sopa. Imagina o sabor dessa sopa. Meu Deus. Mas enfim, e o homem de Deus foi lá, abençoou aquela sopa e todo o povo foi comer. Era veneno, mas o povo comeu depois da benção. Isso para nos explicar então que, ainda que seja veneno, se eu crer no Senhor, era o alimento que eles tinham, aquele povo. Era o único alimento que tinha. Eles abençoaram e comeram, tá? Então, nos dias de hoje, falando da forma espiritual, é a mesma coisa, tá bom? Então, você foi chamado por Jesus
para ser servo dele e ir a qualquer lugar que te chamar. Então, comei de tudo que vos derem. Tá? Ah, João, mas e com relação às macumbas? É outra questão. Então, vamos entender isso aqui. Quando se faz uma oferenda, quando se fazia uma oferenda a ídolos, aí São Paulo diz, tá vendo? Já que não existe ídolos, então o demônio está fazendo uso disso. Então, naquela época já era demônios, porque eles faziam já uso disso para perturbar a fé católica, para perturbar a fé cristã, para perturbar a fé daquele que estava começando a caminhada. Já depois de um bom tempo, estes sacrifícios foram realmente voltados assim escancaradamente a Satanás. E aí é uma outra questão, porque a macumba, a magia, ela existe. Ela existe. A Bíblia nos diz que os magos existem, que os feiticeiros existem. E a Bíblia nos ensina que não devemos buscar eles. Não invoqueis aos mortos, não invoqueis aí, não sejais médios, nem busqueis aos médicos, aos adivinhos. Então é porque existe. A questão não é que existe ou não existe. A Bíblia nos ensina que eu não devo buscar isso. Mas vai que alguém faça um mal, uma macumba, alguma coisa e traga para a gente comer, não é? Por exemplo, quando se faz um terreiro, vai acontecer ali alguns rituais e vai findar que as pessoas que estão ali ao redor vão ser envolvidas naquilo dali, né? Vai ter uma farofa, vai ter um alimento que é consagrado aos demônios que vão estar abaixando ali e as pessoas vão estar se envolvendo. Neste meio, eles podem sim, já que eles estão ali, ser contaminados, porque o corpo dele está aberto. Aí vem ele de corpo aberto. O que é um corpo aberto? Um corpo aberto é um corpo sem proteção. É alguém que não tem a fé em Deus. Aquele que não faz do Senhor seu asilo e proteção, como está no Salmo 90. Em algumas Bíblias, Salmo 91. Né? No versículo 10, nem o mal chegará à minha tenda. Então, aquele que não tem a proteção de Deus, está aí, peito aberto. Aquele que não tem o Espírito Santo, no capítulo 11 de Lucas, versículo 24, né? Quando o Espírito é expulso do homem, ele vagueia por lugares áridos, à procura de repouso, não encontra, e diz consigo, voltarei para casa de onde eu saí, e chegando lá encontra a casa arrumada, limpinha, porém vazia. É um corpo aberto. E o que é? Por que ela está vazia ali? Ela não tem o Espírito Santo, ela não guardou a palavra de Deus, porque Jesus nos garante que aquele que guarda a palavra dele, ele e o Pai vêm até essa pessoa e faz ali morada. Então, a pessoa que não tem Deus dentro de si, que não guarda a palavra de Deus, estas pessoas estão realmente entregues aí a qualquer momento a ter uma infestação, que Deus o livre, de demônios. Quando uma pessoa faz um terreiro e invoca ali, que são apenas guias, que são apenas orixás, esse tipo de coisa, bom, para a fé deles, sim, beleza, sem problema nenhum, viva a fé que vocês têm aí. Mas para nós católicos, não. Para nós católicos, esse tipo de invocação é uma invocação errada. Eu não posso me alimentar daquilo que é oferecido a esses caboclos aí, porque eu não preciso me alimentar disso. Não é uma questão de necessidade como era naquela época de evangelização. Eu chegava naqueles lugares e aquilo era ofertado ali como alimento e eu tinha que comer, eu tinha que me alimentar, eu ia abençoar e comer. Mas eu não posso agora sair da minha casa, eu que sou cristão, e ir para um terreiro desse, para um ambiente desse, me alimentar, viver, estar com eles. Aí eu estaria participando do banquete do demônio, entende? Né? Agora, essa passagem, eu não posso estar indo para a missa, entende? E estar indo para um terreiro de macumba, porque eu já sei que ali é um banquete de Jesus que eu estou participando, e já sei que lá é dos pagãos, e agora aqueles que realmente sacrificam aos demônios, que oferecem a comida aos demônios, eu não posso participar desse banquete. Que Deus te abençoe. Era isso que eu queria dizer para vocês. Um beijo no seu coração.